Olá a todos, saudações a todos que estão assistindo, saudações a todo o cosmos que nos rodeia e que está dentro de nós. Olha só o que eu tenho hoje aqui, o livro Sapiens, uma breve história da humanidade. É uma reflexão muito forte. O autor do livro é o Yuval Noah Harari. Ele é um talvez o mais importante estudioso dessa questão de rever os conceitos do passado. Junto com esse livro aqui, né, que eu já falei para vocês nos outros vídeos, se você não assistiu, procura aí que você vai achar, Sabedoria do Futuro. Nós precisamos então, para ter sabedoria para o futuro, a gente tem que rever todo o passado, o que aconteceu e quebrar paradigmas. Né? A gente foi educado, por exemplo, que a palavra desenvolvimento é uma coisa boa. Mas a gente aprende isso na aula de geografia, na aula de história, na aula de ciência, mas a gente esquece da aula de português, onde a gente aprende que o prefixo des, ele é negativo. Então, desunião, desrespeito, descumprimento, desorganizado, desenvolvimento. Tá vendo? Então não se ouve mais o envolvimento. E é exatamente isso que o autor do Sapiens fala nesse livro. Ele vai quebrar paradigmas das coisas que a gente aprendeu na escola, como que o homem primeiro, né, o mais que a gente chama de primitivo, né, era o caçador-coletor. Aí ele virou agrícola e aí ele virou industrial, como se isso fosse um benefício. Nesse livro, o Yuval ele vai quebrar esse paradigma. Eu vou ler uns trechinhos para vocês aqui, ó. Os agricultores também não previram que em anos bons seus celeiros abarrotados atrairiam ladrões e inimigos, o que os levaria a construir muros e a ficar de guarda. Tá vendo? Essa é uma questão quando você produz em excesso, que a gente aprendeu sobre isso, né? Que a economia, que o homem primitivo ele trabalhava com subdesenvolvimento. Então, subdesenvolvimento é outra palavra que não existe. Porque qual é o contrário de desenvolvimento? É envolvimento. Então, subdesenvolvimento é uma ilusão. Porque aqueles povos que foram colonizados, que foram civilizados, como os negros africanos, os índios aqui, ou seja, todos os povos ancestrais do mundo, durante esse período, né, de colonização, eles não eram subdesenvolvidos, eles eram envolvidos. E aqui nesse livro ele vai falar muito sobre isso. Olha o que ele fala aqui, ó. A busca de uma vida mais fácil resultou em muitas dificuldades. Aí ele fala, uma das poucas leis férreas da história é que os luxos tendem a se tornar necessidades e a gerar novas obrigações. Que é o que acontece hoje. As pessoas nunca tiveram tanta facilidade, mas não ajudou nada. As pessoas hoje nem querem mais morar numa casa, vai tudo para um apartamento que nem fica lá. Então, ele vai trabalhar, ele vai quebrar muitos paradigmas nesse livro, então vale muito a pena, porque a gente tem que rever os conceitos. Como eu falo, a gente precisa voltar para uma vida mais básica. E ele fala, por exemplo, que os caçadores-coletores, eles tinham mais força, eles tinham mais saúde e eles sabiam comer 300 coisas diferentes. No livro do Claude Lévi-Strauss, do antropólogo, O Pensamento Selvagem, ele analisa um povo lá dos Estados Unidos, um povo nativo, que naquela região eles conseguiam encontrar quase 300 tipos de alimento diferentes. Já o homem agrícola que foi morar lá, contava com 6 ou 7, que era o que ele plantava. Então é um livro muito profundo para a gente rever tudo isso. E desmascarar, ele tem capítulos aqui que são muito fortes. Quer ver o nome dos capítulos? Deixa eu achar aqui para vocês. Olha só. Ele vai entrar aqui, a maior fraude da história, construindo pirâmides, sobrecarga de memória. Então ele vai mostrando que toda essa ideia de construir sociedades fragmentadas, com classes sociais, com toda essa estratificação, toda essa separação, só trouxe prejuízo. Então é muito forte, ele vai bater em todos os pontos, vai desmantelar, aí ele fala, uma revolução permanente e eles viveram felizes para sempre. Então é muito forte o livro, eu li apenas alguns trechinhos, tem tanta coisa boa, que não dá nem para mensurar, mas ele vai passo a passo mostrando as desvantagens do homem
buscar uma vida mais fácil e acabar se perdendo nisso e prejudicar, né, todo o andamento da vida na Terra. Então, espero que vocês tenham gostado, tá aí a dica. Juntando com isso aqui, para a gente terminar o vídeo, né, o Patrick Dixon, no Sabedoria do Futuro, ele diz que esse momento agora é chamado momento definidor. Né? Vou reler isso aqui para vocês. São aqueles pontos da história a partir dos quais não há mais volta. Nunca mais. Eles acontecem quando os países reagem a um trauma. Então esse trauma que o coronavírus está deixando agora na humanidade vai fazer a gente rever toda essa questão sobre o que é realmente economia. Né? No próximo vídeo eu vou falar para vocês a diferença do que se pensa do que é economia, o que é economia. Qual a relação da palavra economia com ecologia. Né? Tem ecologia, economia. Então tem um monte de conceitos que a gente precisa destruir e é para isso que essa conjunção planetária fantástica vem alinhavando isso com suas energias de tecer um novo futuro. É isso aí, pessoal. Valeu!